Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o PORD 11, fundo de papel aí da Apollo. Vamos ver como é que ele está. Tem tempinho que a gente não comenta sobre ele. Acho que o ponto principal é o grande desconto em relação ao patrimonial, né? Enfim, PORD 11, 22 mil cotistas. É um fundo pequeno ainda, né? Não rompeu a marca dos seus 500 milhões de patrimônio. Taxa de administração legal. Foda ter essa taxa de performance, né? Podia não ter. Valor patrimonial 97. Na cota mercado, no dia que eu tô gravando, eu olhei, tava 87, tava R$10 abaixo. Não sei o dia que vocês estão assistindo, pode ser que tenha mudado o valor. De todo jeito, no relatório tava 91 e tô gravando hoje, terça-feira de carnaval, e cara, tá 87, né? Enfim. O fundo pagou 1,12, né? Já de certa forma, bem recuperado da deflação, né? A gente já viu o gráfico de distribuição dele, já fez aquele vale e voltou, né? Durante o mês teve uma quitação antecipada desse CRI, nada de anormal, e até um ponto sobre isso, né? Entenda como quitação antecipada o que o próprio nome diz, né? Que o pessoal o devedor foi lá e liquidou o CRI, né? Tem várias empresas, né, se desalavancando e tal, quem tem tendo condições está se livrando desse tipo de operação. E eles fecharam o mês. Isso aqui ó, até um ponto também, né? Não confunda com vencimento antecipado. Viu? Existem as duas coisas, né? A quitação, no caso ele usou o termo quitação, tem outros termos, mas enfim, a quitação que parte do devedor, o devedor fala, cara, quero acabar com esse CRI. E tem, né, um pré-pagamento também, você pode utilizar o mesmo nome. Ou o vencimento antecipado, são duas situações diferentes, né? E a gente vê aí essa questão da quitação passar na régua. O que isso impacta dentro do fundo? O que é bom para o fundo, né? Tem o lado ruim, tem o lado bom. Qual é o lado bom disso aqui? O fundo que é lucro caixa, todo o dinheiro que estava lá preso dentro da operação acruada, a inflação acruada, ela vira caixa, né? O fundo reconhece, e às vezes em algumas das operações, vai variar de cada uma, tem multa para esse pré-pagamento, então o fundo ainda ganha uma graninha com isso. E qual que é o lado, digamos assim, ruim, né? O lado negativo da coisa? O fundo recebe todo esse dinheiro de novo e tem que realocar. Ah, mas é bom, ele pode comprar novas operações. Sim, ele pode comprar novas operações. Agora, no momento que a gente está vivendo, é difícil ter essa parte negativa. Geralmente o fundo vai pegar esse CRI aqui, vamos imaginar que ele fosse, sei lá, IPCA mais, vamos usar esse valor aqui, IPCA mais 9,5. Hoje, o mesmo CRI, se fosse a mesma operação hoje, não sai por esse mesmo valor. Ia sair por mais, ia sair por IPCA mais 10,5, 11, enfim. Um valor acima disso, por conta dos juros futuros estar bem mais alto do que estava antes. Agora, quando é um cenário inverso, quando você tem um CRI IPCA mais 9,5 estruturado no momento como agora, e vamos imaginar que daqui a 2 anos os juros futuros, né, do Tesouro IPCA, que hoje está rodeando 6, entre 6,3 e 6,5, esteja no valor de 4. Você não vai conseguir os mesmos IPCA mais 9,5, você vai conseguir IPCA mais 7, 6,5, enfim, algo bem mais baixo que isso aqui. Então, tem hora que só vai ter lado positivo e tem hora que vai ter o lado negativo, que é isso, porque o fundo fala, putz, eu tinha uma operação IPCA mais 9,5 e agora eu não consigo a mesma operação, né, uma operação de risco similar e tal, pelos mesmos IPCA mais 9,5. E aí ele tem que alocar em outra coisa. Se for manter o mesmo risco, vai ter uma queda na taxa, e se for manter uma taxa igual a que tinha, vai ter que aumentar o risco. Então é esse ponto. Um ponto aqui que ele coloca, ó, os níveis atuais de Selic e inflação exigem maior parcimônia nas alocações. Diante do cenário macro, as empresas podem ter dificuldades em repassar o aumento de custos, o que deve gerar redução de margem. E aquelas com estrutura de dívida alavancada tendem a sofrer. É o que a gente está vendo aí, várias empresas quebrando e tal, não sei o quê. E até então o fundo sem nenhum tipo de problema, né? Ele coloca um bate-papo, né? O gestor ele sempre traz aí algumas informações e tal. A carta do gestor desse fundo é sempre muito boa. E aí ele traz, né, alguns conceitos. Ele fala um pouco do mercado de CRI no início, né, que as operações eram lineares, de acordo com ele. Um agente econômico contraria um financiamento para adquirir um imóvel e tal imóvel era a garantia da operação. Neste caso, há uma confluência entre o laço da operação, use of proceeds, né, destinação dos recursos, e garantia. Né? O cara está comprando um galpão logístico e o próprio galpão é a garantia. Né? Aí ele coloca, o lastro é o crédito e a garantia, né, a destinação dos recursos é a aquisição do imóvel
objeto e a garantia é a alienação fiduciária do próprio imóvel. Aí o CVM flexibilizou algumas coisas e tudo mais, parará, o setor um pouco mais dinâmico. E aí, agora a CVM, há alguns anos, a CVM autorizou o uso de despesas como manutenção e adaptação do imóvel nos 24 meses precedentes como lastro do CRI. Nesse caso, imagine uma corporação que tem um galpão que investiu 10 milhões em melhoria nos últimos 24 meses. Os 10 milhões de reais são o lastro da operação e o imóvel pode ser dado em garantia, né? Mas se o imóvel for alugado, não vai poder. Mas a destinação dos recursos, que é o OP, não está amarrado. De fato, os 10 milhões de reais já foram desembolsados. Então, os recursos levantados podem ser destinados a capital de giro, aquisição, novo imóvel, etc. Diferente, né? Diferente esse tipo de movimento. Mais recentemente, ele coloca: a CVM entendeu que o fluxo futuro de aluguéis que uma empresa pagará pode ser usado como laço do CRI. Seria um mecanismo da companhia antecipar o capital que será destinado à despesa de ocupação futuramente. Nesse caso, o laço é uma despesa imobiliária futura e a garantia não é o imóvel, porque o imóvel está sendo alugado. E a destinação dos recursos também não tem amarras, né? Basicamente, só fazer financiamento mesmo para reforço de caixa, etc. Enfim, interessante, né? Aí ele coloca: CRIs pulverizados. Nesse caso, trata-se do modelo original, pessoas físicas de imóvel. Então, já expliquei bastante sobre o CRI pulverizado, né? Para vocês, né? Que se pega um monte de contrato de financiamento, empacota eles num CRI e faz um CRI, né? E aí ele coloca: ó, a depender das condições de mercado, as incorporadoras têm interesse de ceder esses créditos para um player financeiro, caso definitivo, fazendo a emissão de um CRI. Aqui, o laço da operação é uma coleção de créditos imobiliários e a destinação do OP, né, que a gente já viu aqui em cima, aqui, ó, Use of Proceeds, que é a destinação dos recursos, né? A destinação dos recursos do financiamento contraído foi a aquisição do imóvel, que é garantia de cada CCI e do próprio imóvel. Interessante, né? Bem diferente isso aí. Ele explicando e tal, como funciona. Bem legal esses relatórios do Porte, são bem educativos. Ele só faltou, né, assim, dando meu pitaco, ele falar um pouquinho de true sale aqui. Acho que seria legal de falar, porque tem hora que a incorporadora ela vai ceder esses créditos, aí tem como você fazer esse true sale, que é basicamente você cede e não tem nenhuma obrigação. Se o negócio der ruim, o problema é seu. Então, assim, o problema é seu, assim, que pegou o CRI, né? Então é diferente. Aí ele bota aqui o exemplo do Confrio, né? A companhia Vida realizar melhorias em algumas unidades industriais e desejava reperfilar parte da sua dívida. Essas despesas pretéritos e futuros construíram o laço do CRI. Os imóveis consideraram parte da garantia e a destinação de recursos foi para pagamento de outras dívidas, né? Rolagem de dívida, de fato. Aí ele traz esse CRI, esse mamajama aqui. Antecipar o fluxo futuro de despesa de aluguel para viabilizar um plano de expansão mais robusto da companhia. O lastro é esse fluxo futuro de aluguel das lojas e a garantia é uma combinação de aval e fundo de reserva e 100% dos fluxos de cartão de crédito da companhia. Iniciação dos recursos é o plano de expansão. Cara, diferente, né? Mas é legal. O Porte sempre traz esses comentários. Aqui a gente consegue ver direitinho, cara, os gráficos de rendimento de CRI desse ano de 2022 são assim, maravilhosos para quem quer entender um pouco a indústria, aprender, estudar e tal, e entender de fato como é que funciona a dinâmica da coisa, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó, para vocês entenderem. Vocês sabem que eu gosto de fazer essa linha. Primeiro ponto, lá em fevereiro de 22, né, janeiro, fevereiro, por aí, a gente tinha um cenário de uma inflação rodando mais ou menos no valor que a gente está vendo hoje, né? 0,5, um pouquinho mais quente, né? 0,5, 0,6, 0,8, mas estava numa trajetória de queda, vinha numa trajetória de queda. E aí o que aconteceu? Lá para fevereiro, março, bumba, estourou a guerra na Ucrânia. Janeiro, fevereiro, enfim, não lembro exatamente quando que aconteceu, mas estourou a guerra, bumba, estourou a guerra e tal, aquela coisa. Gravei vídeo na época, falei. Fiz live com o Barão, a gente fez uma live bem legal, a gente falou que, né, na live a gente comentou que ia dar inflação pra caramba e tal, dito feito, foi assim, batata o que a gente falou naquela live aconteceu, né, e a gente consegue ver aqui como aconteceu. Foi a inflação, ela foi subindo forte, a gente teve meses de recorde em cima de recorde de inflação e tal. E aí, quando estava no início, né, que essa sanção com a Rússia e tal, vocês sabem que a Rússia é um grande parceiro comercial do Brasil, você tem nem o que falar. Muita gente fala, não vai dar nada, na época eu lembro, não vai dar nada, não sei o quê. Para quem não sabe, o Brasil, a Rússia é o quarto país que o Brasil mais importa. Então, tipo assim, de fato, não tem como falar, não vai ter impacto. Óbvio que teve, né? A gente viu a inflação na Europa como foi, tá, em vários países, enfim.
E aí veio a inflação, início de guerra e tal, depois o tempo foi passando, as coisas foram acalmando e tal, não sei o quê. E a inflação também foi acalmando, né? Mas ainda estava assim em valores elevados. A gente lembra que estava em valores elevados. Mais ou menos ali em junho, maio, junho, começou a se falar do corte do imposto nos combustíveis. Corte não, né? Redução do semestre dos combustíveis. Com isso, foi se falando nesse ponto e o mercado já foi meio sinalizando. Falou, opa, será que isso vai acontecer? Será que vai ter deflação, que não vai e tal, perere, parará. E agora, fazendo meu jabá, aproveitando, entrando no meio, quem é membro do canal lembra como é que foi, né? Desde o início eu falava que a gente poderia ter mais de 1, 2, 3, vários meses de deflação. E dito e feito, e aconteceu. E quem é membro viu, né, que a estratégia que eu tomei naquele momento foi liquidar minha carteira de CRI, comprar tijolo e aguardar. E deu super certo. Enfim, veio a deflação, né? Que no início todo mundo achava que ia ser só um mês e tal, e eram 3, só não veio mais por conta de uma alta que teve no petróleo, um corte na produção que teve, Rússia e Arábia Saudita cortaram, porque se não tivesse acontecido isso, certamente a gente teria tido o segundo semestre inteiro de deflação. Inteiro. Quem é membro também sabe, né? Teve o vídeo que eu fiz. Eu lembro direitinho, cara, eu fiz o vídeo. Acabou a deflação. E galera não me deixa mentir. Enfim, tivemos aqui mais ou menos, ó, foi quando a gente teve a primeira deflação, foi ali em julho, né? Só impacta 2 meses depois. Julho, agosto, por aí. Então aqui foi a primeiro mês de deflação. Vou até mudar a cor dessa linha aqui pra gente, ó. Aqui foi o primeiro mês de deflação. Aqui foi mais ou menos o período da deflação nos meses. Foi até ali outubro já tinha acabado, né? Foi aqui assim, ó, mais ou menos. Foi de junho a... Não foi junho? Julho, agosto, setembro. Então foi essa janela de tempo aqui, foi a deflação. Só que o que acontece? Vocês sabem que os rendimentos dos fundos de CRI, eles têm um atraso. Então o 1,50 que foi pago aqui estava considerando a inflação de maio. Os 1,15 que foi pago aqui estava considerando a inflação de junho. Os 1,10 que foi pago aqui começou a entrar a deflação no mês. Geralmente tem um atraso de 2 a 3 meses. Enfim, aqui foi a deflação, né? E aí o que aconteceu com os rendimentos, né? A gente foi vendo a deflação acontecendo e eles fizeram, de fato, esse movimento de uma barriga, né? Eles fizeram essa barriga, veio a deflação, pegou, e aí voltou, né? E aí voltou, a gente vê, ó, 1,10, 1,12, mesma coisa praticamente. Então, se você pegar aqui janeiro, ó, vai ser os 2 meses anteriores, então vai ser dezembro e novembro, né? Ou até outubro e novembro, já não tinha mais deflação no cálculo. Então, isso fez com que o fundo voltasse. E vocês lembram que eu comentava com vocês, e aí, será que os fundos vão voltar acima do valor que pagava no pré-deflação, abaixo? Como é que vai ser essa questão dos fundos? E a gente está vendo aqui que está voltando. Lembrando, galera, a deflação ocorreu aqui nos meses, mas o impacto financeiro foi aqui. Ó. Deixa eu até fazer uma outra linha aqui, porque tem esse atraso, não esqueçam do atraso. Então a deflação de fato, como o atraso é de 2 a 3 meses, a gente teve 3 meses de deflação, ela ocorreu dentro dessa janela de tempo que a gente está vendo aqui embaixo. Aqui foi, deixa eu botar aqui, ó. Deflação. Meu computador não tem esse cedilho, então deflação e aqui deflação nos rendimentos, né? Por causa do atraso. Então a gente viu isso acontecendo e agora voltou. E muito provavelmente, né, nos níveis que a gente está vendo de inflação aí, que está saindo, agora em fevereiro deve ter uma inflação um pouco mais forte, de 0,8, isso aqui vai jogar um pouco de dividendos para cima, mas pelo que parece vai ficar nesse patamar próximo aqui do que estava, né, 1,15, 1,10 e tal, não imagino, falando de PORD, né, quando muito 1,22, isso aqui, ó, 1,40, 1,50, 1,70, 1,50, a priori não deve acontecer novamente. Claro, com esse 0,8 que vai vir de inflação agora em fevereiro, vai pesar bastante, e com a questão do mês que vem do imposto dos combustíveis do PIS/COFINS, que deve jogar o combustível mais ou menos assim, quase R$1 para cima, também vai ter um impacto considerável. Então vamos acompanhar. É assim, é um momento chave que a gente está vivendo. Estou fazendo um vídeo aqui quase da área de membros, né, porque converso bastante lá. Como o relatório tem pouca coisa, a gente conversa mais um pouco sobre outros assuntos, para não ficar um vídeo tão parado. Mas assim, e dando uma prévia para vocês de como é que é a área de membros. Enfim, o que vai acontecer?
mês que vem, esse mês agora e o mês que vem são 2 meses chave para a gente ver para onde que vai a inflação do país, porque agora vai vir 0,8. Nesse próximo mês, se eles voltarem mesmo o imposto dos combustíveis, a gente pode vir a ver um valor também próximo disso, de 0,8%, 1%. E aí, no próximo mês, a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer. Então, ficar de olho. Um momento bem chave aí para fundos de papel. Pord versus IFIX, o número de cotistas. Lembrando, não esqueça do atraso. Então, vem inflação de 0,8 aqui, mês que vem já vai vir na renda a distribuição? Não, vai vir daqui a 2 meses. Aqui a análise de sensibilidade, olha que interessante. Ele pega o preço de mercado, os últimos 12 meses, quanto que o fundo pagou em relação a esse valor, né? Então, o Pord distribuiu, sei lá, R$15 por cota. Daria isso aqui de dividendo? Foi menos, né? Tô chutando aqui o valor. E quanto que dá de IPCA a mais, né? E a gente vê aí a carteira dele. Hoje está 87, então já deve estar batendo aí IPCA mais 10. Bem interessante. DRE gerou 5 milhões, pagou 4,2 praticamente, botou um dinheirinho bom no bolso, ela está com um acumulado de quase R$1 milhão, né? Ele comentou lá os 20 e poucos centavos. Composição do fundo, lá, ele é bem diversificado. Também por o indexador está muito bem colocado, né? 50% em IPCA, 50% em CDI, 36% de IPCA, então ele tá bem tranquilo. Inflação não vai dar um up muito forte na distribuição dele, não. Mas um ponto que a gente vai ficar ligado nesse fundo é o seguinte, né, nessa briga que está entre governo e Banco Central, se os caras conseguirem baixar os juros na marra, vai diminuir a capacidade de pagamento desse cara, né? Como ele está dividido entre residencial e comercial, né? Aqui a questão de garantias e tal, de cada um dos clientes, as operações, cara, ele tem, assim, pro tamanho que ele tem uma diversificação ok. Ele tem algumas operações um pouco maiores, mas ele tem muita coisinha bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Isso é bom. Né? Imagina, você pega uma operação, pegar uma aqui, ó. Essa aqui vai pro espaço, cara, não representa nada em relação ao fundo, né? Então, é bem interessante. Questão aí dos ativos em carteira, a gente já conhece, como eu falei, não teve nenhuma mudança, ele recebeu os recursos desse pré-pagamento e não utilizou, né? Ele não comprou nada, como o gestor falou lá no início, eles estão mais, acho que no português um pouco mais fácil, seria ressabiado com o momento e estão segurando o dinheiro. Enfim, cara, Pord é isso, fiz aí um comentário e tal, não teve tanta coisa, mas acho que quando eu vi aquele gráfico, eu falei, cara, esse gráfico do gráfico de distribuição tá maravilhoso para explicar como foi a dinâmica da deflação. Um ponto sobre deflação, eu vejo alguns de vocês aí colocando muito na conta se o fundo tem proteção ou não contra a deflação. Cara, vocês não vão ver deflação tão cedo na vida de vocês. Pesquisa aí, pega as últimas inflações, vê quantos anos atrás que foi a última deflação e, tipo assim, o que causou e tal. Cara, não é algo que você vai ter que se preocupar agora. Assim, nos próximos 5 anos a gente não vai ver deflação. Tipo assim, ou se for algo muito localizado, mas acho muito difícil. E, cara, isso que aconteceu, 3 meses de deflação, isso aí foi a primeira vez na história e dificilmente vai se repetir. De toda maneira, o cenário é esse que a gente tem aí do Pord, vão acompanhando, o cenário de crédito tá meio bagunçado. Se você quiser vídeos exclusivos com esse tipo de conteúdo, explicações e tal, enfim, tira dúvidas, bate-papo, tem um grupo e tudo mais, área de membros, lá a gente tem um grupo que conversa bastante e tal, e os vídeos exclusivos e tal, fala, né, eu não posso indicar ativos, vocês sabem disso, né, não posso falar, compre isso, compre aquilo, até porque senão dá rolo, mas explicar a tendência para você e tal, eu posso explicar uma coisa que não tem nada a ver, e estratégia de carteira, o que fazer e tal. E aí, nesse momento agora, o que vai fazer? Vai comprar tijolo ou vai comprar papel? Qual é o caminho a se seguir? Enfim, tem bastante vídeo lá, beleza? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e depois de se inscrever, vai lá para a de membros, pô, baratinho lá, bem legal, tem planos para todos os gostos, beleza? Valeu aí, fui!